Na antiga terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, conhecido por sua integridade e fé inabalável. Sua vida era um reflexo de justiça e generosidade, possuindo uma riqueza incalculável e uma família numerosa. Jó era respeitado e amado por todos que o conheciam. Apesar de sua fortuna, ele era humilde e constantemente orava a Deus, agradecendo pelas bênçãos que recebia. Sua vida pacífica, no entanto, estava prestes a passar por uma grande provação. Num conselho celestial, Satanás apresentou-se diante de Deus e questionou a fidelidade de Jó, sugerindo que sua devoção era apenas consequência de sua prosperidade. Deus, confiando na fé de Jó, permitiu que Satanás o testasse, desde que não lhe tirasse a vida. Assim, começaram as tribulações de Jó. Primeiro, mensageiros chegaram a Jó com notícias terríveis: seus rebanhos, camelôs e servos foram dizimados por invasores e desastres naturais. Não demorou para que outra tragédia lhe golpeasse o coração: todos os seus filhos morreram em um acidente enquanto celebravam um banquete. Desfigurado pela dor, Jó já não era o homem próspero que fora. Ele rasgou suas roupas, sentou-se em cinzas e permaneceu em silêncio, um emblema de sofrimento e desolação. Mesmo assim, Jó não cedeu ao desespero nem amaldiçoou Deus. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, murmurou ele. Apesar de sua inabalável resistência, mais provações o aguardavam. Jó foi acometido por úlceras dolorosas em todo o corpo. Movido por sua agonia, sua esposa o incitou a amaldiçoar Deus e morrer, mas ele permaneceu firme, repreendendo-a e fala-as como uma insensata. Receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal? 3 amigos de Jó vieram consolá-lo, mas ao invés de consolo, os diálogos se tornaram intensas discussões sobre moralidade e justiça divina. Cada amigo apresentou sua visão, sugerindo que Jó devia ter pecado para merecer tanto sofrimento. Jó, em sua defesa, sustentava sua inocência, questionando o sentido de sua dor. O debate entre eles prolongou-se, mas Jó nunca perdeu a fé. Ele clamou a Deus, buscando entendimento e alívio para seu sofrimento. Finalmente, Deus respondeu do meio de um redemoinho, relembrando Jó de sua infinita sabedoria e poder, exaltando a complexidade da criação e dos planos divinos. Reconhecendo a majestade de Deus, Jó humilhou-se, arrependendo-se de sua insistência em questionar o que estava além de sua compreensão. Em uma reviravolta notável, Deus restaurou a fortuna de Jó, dobrando tudo o que ele possuía. Seus irmãos e irmãs retornaram para confortá-lo, e ele teve mais filhos e filhas, vivendo longos anos cheios de graça.